eu queria começar a minha fala dizendo que a gente está aqui hoje, nesse lugar, falando sobre esse assunto, porque muitas mulheres e homens, antes de nós, lutaram para que a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero fosse algo visível para a sociedade. E quando eu pensei no que falar para vocês, eu pensei muito numa coisa que me incomoda atualmente, que é esse jogo entre a visibilidade em casos espetaculares, sensacionais na mídia, e a invisibilidade cotidiana da vivência de situações de violência pelas mulheres. Essa invisibilidade, ela é um problema para a pesquisa, porque eu sou, então, pesquisadora na universidade. Ela é um problema para a assistência, porque nos serviços de saúde há um problema na revelação dos atos de violência e na possibilidade dos profissionais de saúde ajudarem as mulheres. E ele é um problema para a sociedade, porque ao mesmo tempo em que a gente sabe que acontece, parece que não acontece, ou quando acontece, a gente acoberta. Quando eu comecei a trabalhar com violência, foi em 94. E eu fui convidada para fazer uma palestra sobre violência contra as mulheres. Eu não sabia muito na área da saúde, nos falava disso na área da saúde, e eu fui estudar. E ao estudar, eu fiquei muito impressionada com a magnitude do problema, como era comum, porque aquela frequência não combinava com a minha experiência concreta como mulher, ou pelo menos não me parecia naquele momento, e com quem estava em volta de mim. Então eu não acreditei direito. Eu pensei assim, será que elas não estão inventando? Será que as feministas não estão exagerando um pouco para fazer com que isso vire um problema de políticas públicas? E aí, num grupo dentro do Departamento de Medicina Preventiva, liderado pela professora Lilia Schreiber, nós começamos uma série de estudos. Ontem, eu estava lendo uma professora da Harvard, já falecida, chamada Adrienne Rich, que é uma feminista, escritora, muito famosa, e ela foi professora da Harvard. E ela escreveu, em 1978, que a gente não devia tratar as meninas e os meninos da mesma forma na universidade, porque a vivência das meninas era uma vivência de presa sexual. E as meninas eram vistas pelos professores e pelas poucas professoras à época como meninas que o melhor que poderiam conseguir na universidade era um bom marido. Eu estava pensando sobre a visibilidade, a invisibilidade e a minha incapacidade de acreditar na prevalência da violência em 1994 aqui no Brasil, e em quanta gente já tinha falado de desigualdade de gênero e já tinha lutado antes de mim. Nós começamos pesquisas que eram uma associação, universidade e organizações não governamentais feministas da sociedade, também com bastante parceria com os órgãos públicos, com as secretarias municipais de saúde e os organismos para mulheres que foram sendo criados enfim, dos anos 80, 90 para cá, que são as secretarias de políticas para as mulheres. E nessas pesquisas, nós precisávamos descobrir a frequência da violência. E nós começamos a perguntar por atos. Porque se você perguntar assim, você sofreu violência? Muitas mulheres que sofreram atos que nós consideramos violência vão nos dizer que não. Porque violência acaba sendo uma palavra reservada para aquela criminalidade da rua, para a questão do terrorismo, para a questão da criminalidade urbana, do tráfico de drogas, da delinquência. A violência que as mulheres sofrem é como se fosse uma violência de segunda categoria. E os equipamentos que foram sendo criados em todos esses anos para trabalhar essa questão são equipamentos que são considerados, no interior das suas repartições, organizações, de segunda categoria. A Delegacia de Defesa das Mulheres não é muito valorizada dentro da Secretaria de Segurança Pública. As varas especiais criminais para a violência doméstica e intrafamiliar não são muito valorizadas dentro do Poder Judiciário. Os serviços que fazem aborto legal nos hospitais, que fazem aborto legal decorrente da violência, tampouco são valorizados dentro dos hospitais. Será que essa desvalorização tem a ver com a desvalorização da mulher também como sujeito na sociedade e as formas de violência que ela sofre?
depois de trabalhar com pesquisas quantitativas, pesquisas junto com a Organização Mundial da Saúde, pesquisas qualitativas, que trabalhavam principalmente a prevalência das diversas formas de expressão de violência contra a mulher, as consequências para a saúde e as formas de enfrentamento, esses anos todos, eu me considero alguém que conhece o assunto e sabe que ele é muito, muito, muito prevalente. Hoje eu acredito, né? Eu sei que ele é muito frequente. E eu queria contar para vocês que na sexta-feira passada eu recebo um telefonema de uma aluna minha de pós-graduação, de doutorado, chorando. E ela estava chorando porque a enfermeira da unidade básica onde ela leva os alunos acabava de ter sido assassinada em frente à unidade básica, às 7 horas da manhã, pelo ex-marido, que foi um caso que vocês também devem ter visto pelos jornais. A minha aluna estuda violência de gênero nas práticas de saúde e como a gente deveria, nos serviços de saúde, trabalhar essas questões com as pacientes que a gente atende. E ela me ligou chorando, porque ela não conseguiu evitar esse caso, e ela conhecia essa enfermeira, e era uma ótima enfermeira. Uma enfermeira muito dedicada aos seus pacientes. Essa enfermeira pediu medida protetiva, mas não foi deferida a medida protetiva para ela. Eu estou contando esse caso para a gente pensar o quanto nós já fizemos em termos de produção de conhecimento, em termos de estabelecimento de políticas públicas e serviços, e o quanto ainda falta para fazer. O quanto a gente ter serviços que acolham e atendam as vítimas e ter formas de responsabilização dos agressores não é suficiente. E aí eu queria falar do quanto a gente banaliza a violência contra a mulher. Do quanto quem trabalha nesses serviços introjeta uma cultura que pensa que a violência contra a mulher é uma coisa um pouco assim, um tapinha não dói. E eu quero contar para vocês o que a gente descobriu nas pesquisas. Nas pesquisas, a gente descobriu que 1 em 3 mulheres aqui da cidade de São Paulo, independentemente da camada social, sofre violência física ou sexual pelo parceiro na vida. 1 em 3. Então, quantas mulheres nós temos aqui? Né? Nós temos aqui pessoas que vivenciaram a violência. Claro. Nós descobrimos também que as mulheres também sofrem muita violência por familiares, por netos, por filhos, por tios, por avós, por pai, por irmão. Nós descobrimos também que as mulheres sofrem muita violência sexual. E na universidade, as alunas sofrem violência sexual, e isso é um problema que tem aparecido mais recentemente, e as pesquisas mostram 15%, 20%. Quando eu estou falando 15%, 20%, eu estou falando 2 em cada 10 alunas. Eu estou falando de muita gente que passa por essas experiências. Nós descobrimos também que 1 em cada 10 mulheres na cidade de São Paulo diz que alguém mexeu com ela sexualmente quando ela não queria antes dos 15 anos. Essa é uma experiência cotidiana das mulheres. E quando você não passa por isso, você conhece alguém que passou ou você tem medo de passar. Então, por isso, para as nossas meninas, para as alunas e para as mulheres em geral, andar na rua é um pouco perigoso. Andar na rua à noite é mais perigoso ainda. E a gente tem que pensar que roupa que a gente bota antes de sair. Que consequência isso tem para as alunas, para as mulheres e para a capacidade de trabalho, de produção, de relação das mulheres na sociedade? As mulheres são uma parcela muito pequena ainda das lideranças das universidades, das lideranças das empresas e das lideranças políticas, legislativas, executivas e judiciárias. Então, essa falta das mulheres deveria ser paritário, não deveria? Nós temos mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres na população, mas as mulheres não estão igualmente representadas nos lugares de poder. E isso fala alguma coisa da nossa sociedade e mostra como pode a violência ser banalizada da forma como ela é, por nós, pelas instituições, pelas pessoas que estão nos cargos decisórios e de poder. É como se fosse assim, um tapinha não dói. Essa violência toda na universidade, a violência obstétrica, que também começa a ser desvelada, e esse desvelamento, aparecer a violência, aparecer esses indicadores, esse tamanho dela, é importante para que a sociedade perceba
como precisa mais políticas públicas, para que as pessoas pensem por que isso acontece. Mas nós também estudamos o quanto isso afeta a saúde, porque nós somos de uma faculdade de medicina. E nós descobrimos que mulheres que sofrem violência têm 3 vezes mais chance de ter depressão, têm 3, 4, 5 vezes mais chance de tentar se matar e de se matar. Tem mais chance de ter gravidez indesejada 3, 4 vezes, mais chance de fazer aborto provocado, mais chance de ter DST e AIDS, mais chance de usar serviços de saúde e menor chance de ser um sujeito dono da sua integridade corporal, né, e capaz de atuar na sociedade. A falta de propriedade das mulheres sobre o seu corpo, a dificuldade das mulheres de poder exercer sua sexualidade do jeito que elas quiserem, de poder interromper uma gravidez que elas não desejam, também tem consequências para uma parcela enorme da população e para a sociedade como um todo. Então, essa banalização ela é parte da invisibilidade. E eu queria lembrar também um outro elemento da invisibilidade, que é a culpabilização das vítimas. Porque quando a gente fica sabendo de um caso, imediatamente a gente começa a pensar se de alguma forma ela não mereceu. Se de alguma forma ela não estava pedindo. Será que ela estava bêbada? Será que ela estava usando uma sainha meio assim? Será que ela não reclamou demais com o marido? Será que ela não era chata? Será que ela não traiu? Será que ela não usava drogas? E eu queria lembrar que todos esses serás podem eventualmente ter acontecido, mas não justificam a violência, seja ela psicológica, física, sexual, moral ou patrimonial contra as mulheres. Ser mulher, no mundo inteiro, e no Brasil em particular, é saber que pode viver violência a qualquer momento. Hoje, a gente sabe disso. E a gente tem os números para mostrar. E a gente tem as perguntas para fazer a pesquisa. E a gente tem as formas como os serviços deveriam trabalhar, sem julgar, sem culpabilizar, acreditando no que as vítimas falam. O que falta? Falta a gente mudar a cultura da sociedade. Falta a gente aproveitar mais a contribuição dos estudos que a gente tem feito para efetivas políticas públicas. Falta treinamento para os profissionais que têm que aplicar essas políticas e defender os direitos das mulheres. Mas a gente já andou muito, né? E eu fico muito feliz de que tenha tantos jovens aqui, porque eu queria lembrar os jovens o tanto que nós já fizemos e o tanto que falta para fazer. E o quanto mais a gente conseguir compreender o assunto na sua complexidade, que evidentemente eu não vou conseguir abordar aqui em todas as suas peculiaridades, mais nós vamos poder traçar ações efetivas que mudem uma situação que é secular, né? É no mundo milenar. Então, a violência contra as mulheres é um problema enraizado na sociedade, está na mídia, está nos serviços, está dentro de casa, está nos lugares de trabalho, e nós precisamos continuar todo o dia o trabalho das mulheres que nos antecederam. Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade e guardar esse minutinho para a gente poder conversar, porque eu acho que o mais importante é a gente ouvir vocês e explorar aquilo que toca mais a cada um da plateia. Então, eu vou encerrar por aqui e agradecer de novo a oportunidade de disseminar o que a gente tem encontrado nas pesquisas. Obrigada.